Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional. Nós estamos falando sobre como vencer a depressão através da palavra de Deus, do entendimento dessa palavra, e eu tenho visto que isso tem sido libertador para muitas mulheres, e eu louvo a Deus por isso, dedicando a Ele toda a honra e toda a glória, porque é tanto dele o querer quanto o efetuar. Nós só somos instrumentos do Senhor para liberar o Evangelho, o amor de Deus. E hoje nós estamos falando, né, no nosso nono dia, se não me engano, é o nosso nono dia. Olha, eu me atrapalhando aqui com esboços, com rascunhos, e eu quero falar sobre a vida de Tamar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 38, conta a história dessa mulher, que foi uma mulher que teve um problema na sua identidade. Olha, a Bíblia fala que ela se casou com um homem, filho de Judá, e esse primeiro homem era muito perverso, e a perversidade desse homem chegou até Deus de uma maneira tão absurda que Deus acabou ceifando a vida daquele homem. Aí, naquela cultura, existia uma situação em que se o homem morresse, o seu irmão se casaria com aquela mulher para dar continuidade àquela linhagem, a linhagem do seu irmão. Então, Tamar casa com o irmão do seu marido que faleceu, e aquele homem, ele, para não dar descendência ao seu irmão, para não dar continuidade à descendência do seu irmão, a Bíblia fala que todas as vezes que ele tinha relacionamento com Tamar, ele jogava o sêmen em terra. Ou seja, era um homem que só tinha prazer com ela, mas não tinha uma responsabilidade de ter uma família com ela. E aí Judá, temeroso com aquele caso, fica com medo de dar o seu outro filho para Tamar casar, achando que ela era amaldiçoada, que ela tinha algum problema, e ali naquela situação ele fala assim com ela assim: ó, minha filha, volta para casa do seu pai. Quando meu filho tiver condição de casar, eu te chamo novamente e vocês se casam. Mas na verdade ele fez isso só para se livrar de Tamar. Ele não queria que Tamar casasse com seu filho, porque ele estava com medo dela ser a amaldiçoada da história. E ali Tamar volta para casa. E a Bíblia não fala a maneira como seu pai se manifesta, como seu pai age e reage com relação a essa situação. E o que acontece? Tamar fica na casa do seu pai, depois de um tempo fica sabendo que Judá, o seu sogro, estava na sua terra por motivos de tosquia de ovelhas. Ela se veste de prostituta para ficar com ele uma noite, fica sabendo que ele já estava viúvo, né? Fica sabendo que ele estava viúvo, e ela se veste de prostituta no meio do caminho, fica com seu sogro, engravida dele, e depois vai até ele acha que aquele filho é de uma outra pessoa, e manda apedrejar e queimar Tamar, e daí Tamar fala assim: olha, o homem que eu me relacionei e o pai dessa criança é o que tem esses objetos, e mostra os objetos que Judá deu para Tamar quando estava se relacionando com ela. Então, ele vai falar assim: nossa, essa mulher é mais justa que eu, assume a criança, mas nunca mais fica com ela. O que eu tô querendo dizer com isso aqui? Essa mulher, ela se faz de prostituta por causa de um histórico na vida dela. Ela se faz de prostituta por causa de tantas expectativas frustradas nos seus relacionamentos, e assume aquela identidade ali para poder ter alguma coisa na vida, para poder se afirmar como mãe, para poder ter uma família. Eu não quero conjecturar os motivos de Tamar, mas o que eu quero falar é a respeito da mudança de identidade que ela proveu na vida dela. E eu fico conjecturando e pensando por que ela quis mudar de identidade, por que ela se permitiu aquela situação. Eu fico imaginando, minhas irmãs, que talvez, como toda mulher no início de casamento, ela teve muitas expectativas. Expectativas de construir uma família, de ter filhos. E aquelas expectativas foram frustradas, porque o primeiro marido foi perverso, o segundo só queria ter prazer, mas não queria ter responsabilidade. O sogro, que poderia intervir e ajudar, rejeita e abandona. O pai, que nem é mencionado na palavra, ele é omisso, ele não se manifesta. Então, Tamar passou por uma série de talvez decepções na sua vida. Estou conjecturando. O que fez essa mulher se vestir de uma prostituta? Ela não era prostituta. Ela assumiu uma roupagem por causa de um histórico. Então, ela se fez de prostituta por causa de um histórico.
por causa de uma insuficiência de amor e de aceitação. E muitas mulheres, por causa dos seus históricos, por causa das suas decepções, por causa das suas dificuldades, elas assumem também uma nova roupagem na sua vida, elas assumem uma nova identidade. Então mulheres que passam a ser grossas, ranzinzas, ansiosas, complexadas, nervosas, angustiadas, impacientes, mulheres que passam a ser depressivas por causa de algum histórico, por causa de expectativas frustradas, por causa de insuficiência de amor, insuficiência de afeto, e passam a assumir essa roupagem. Talvez você, minha irmã, assumiu a identidade de depressiva por causa do seu histórico, por causa das coisas que você passou e que você não conseguiu assimilar, que você não conseguiu digerir, que você não conseguiu resolver dentro de você mesma. E aí, você está como Tamar, se vestindo de algo que você não é, por causa de um histórico de expectativas frustradas, de decepções, de desproteção. Olha a situação daquela mulher, né? Os homens da vida dela a maltrataram profundamente. O primeiro marido perverso. Imagina uma mulher casada com um perverso. Deve ter sido algo terrível, tão terrível que Deus até ceifou a vida dele. O segundo, que só queria ter prazer, só usava ela com prazer e não queria ter nenhuma responsabilidade sobre a vida dela, né? O próprio sogro que abandona, que sabendo da sua função como sogro de entregar o próximo filho, se omite ali e rejeita Tamar e manda ela embora. O próprio pai dela, que poderia ter lutado pelos direitos dela, e nem é mencionado. Então, houve uma deficiência de amor por parte desses homens. E eu imagino o quanto que isso complicou a vida dela. Tanto complicou que ela, né, se fez de uma prostituta, assumiu uma roupagem, assumiu uma identidade mesmo não sendo uma prostituta. Então, eu quero falar de você hoje. Que identidade, minha irmã, você tem assumido na sua vida que está te comprometendo hoje? Uma identidade que não é sua, que você assimilou por causa de problemas de históricos, de dificuldades, de resolver situações internamente. Porque coisas acontecem nas nossas vidas, problemas, prejuízos, mas nós precisamos digerir isso. E a maneira como essa digestão é feita, é a maneira como nós vamos nos posicionar. E hoje eu quero te convidar, se você está como Tamar, assumindo uma identidade que não é sua, por causa de desafetos, de desatinos, por causa de situações prejudiciais, perniciosas que você passou, eu quero te convidar a tirar essas vestes. Olha, eu chorei muito hoje de manhã, em intercessão, em oração, porque eu vejo que tem tantas mulheres com tantos problemas, sabe, de identidade, assumindo uma roupagem que não são delas. E eu pedi ao Espírito Santo de Deus para mudar essa situação e para usar esse devocional para isso. Então eu quero te convidar para assumir a sua identidade. Né? Não permita que o seu histórico comprometa quem você é. Não permita que o seu histórico tire a sua identidade. Volta, minha irmã, para a sua identidade. A sua identidade está dentro de você. O histórico, ele muda, a situação muda, os problemas, eles mudam, os prejuízos são outros, mas quem você é para sempre. É a sua identidade que você tem que preservar. Tamar foi diferente de Abigail. Abigail foi uma mulher também casada com um homem mau, mas ela conseguiu extrair dela o melhor, a identidade dela, quem ela era, porque ela não permitiu que as adversidades, ela não permitiu que o que estava acontecendo mudasse a sua identidade, mudasse quem ela era, sabe? E eu quero te convidar a ser como Abigail, a não ser como Tamar, a se permitir viver uma outra identidade por causa do histórico. Porque a nossa realidade, ela não define a nossa identidade. Tamar precisava saber isso. Abigail, ela entendeu isso. E em nome de Jesus, minha irmã, que você venha entender isso também, que a sua realidade não define a sua identidade. E como exercício hoje, eu quero que você faça uma carta de renúncia. Como que é essa carta de renúncia, pastora? Olha, você vai relacionar, né, características que você inseriu na sua vida, que não faz parte de você, que não é você. Características que foram inseridas ao longo dos prejuízos que você tomou, dos desgastes,
sabe? Características relacionadas a todas as coisas ruins na sua vida que você absorveu como a sua identidade. Você vai relacionar, olha, eu passei a ser uma mulher amarga, sim, porque aconteceu isso na minha vida. Eu passei a ser uma mulher desconfiada nos relacionamentos e não querer me relacionar com ninguém, porque eu me relacionei com tal pessoa e deu errado, então hoje eu preciso ficar numa distância de segurança. Então eu fui traída e hoje eu sou desconfiada com todo mundo. Então você vai relacionar as características da sua personalidade, características que você está inserindo na sua vida hoje, devido a fatos que ocorreram na sua vida. Você vai relacionar isso e você vai fazer uma carta de renúncia. E nessa carta de renúncia você vai escrever: olha, eu estou abrindo mão dessa característica na minha vida, porque isso não condiz com a minha identidade. Eu estou abrindo mão dessa outra característica, que isso não faz parte da minha identidade. Então eu estou renunciando nessa carta de renúncia todas essas características que não fazem parte da minha identidade. E eu hoje absorvo a minha identidade completa e quero viver nela, Deus, em nome de Jesus. Então, você vai escrever bem grande na carta assim, ó, no título: carta de renúncia. Eu renuncio isso, por causa disso, disso e disso. E a partir de hoje, eu firmo a minha identidade e selo aqui com a minha assinatura tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que Deus me colocou para ser, e não abro mão da minha identidade em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Faça isso, que isso vai te fazer um bem danado. E você vai pegar essa carta de renúncia e vai colocar num lugar exposto da sua casa até que isso seja verdade na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa mulher, que ela tenha condição, meu Pai, nessa hora, Deus, de se mover na identidade dela, de abrir mão de tudo aquilo que prejudica a identidade dela, que ela esteja aberta para viver um novo do Senhor, um novo tempo, abrindo mão da depressão e de todas as suas raízes e de todas as suas extensões. Eu abençoo essa mulher, que ela saia desse lugar de amargura, de tristeza, de depreciação e entre no lugar da sua identidade, em nome de Jesus. Olha, um beijo no seu coração, estou orando por você, que você seja plena na sua identidade, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Eu te espero amanhã para mais um devocional. Que Deus te abençoe.